Hoje vamos entender o que estava escrito na parábola dos talentos deixada por Deus, falada por Jesus Cristo por intermédio do Espírito Santo de Deus. Vamos entender o contexto da parábola dos talentos. Quando Jesus falou para os 3 servos, por que Jesus escolheu os 3 servos da parábola do talento? Por que 3? Não 4, 5, 6? Porque ele queria deixar um exemplo. O exemplo é bem claro. 3 foram escolhidos. Prestem muita atenção no que eu vou dizer. 3 servos de Deus foram escolhidos. Foram entregues 5 moedas de ouro. Outro, 2 moedas. Outro, 1 moeda. E por que foram entregues 5 moedas de ouro para um, 2 moedas de ouro para outro e 1 moeda de ouro para outro? Muito soma essa quantia aí que dá o número 8, que é o infinito de Deus. Mas eu tenho uma revelação a dar. Deus escolheu 3 servos. O primeiro multiplicou as 5 moedas por 10. Então, ficou com 10 moedas de ouro. O outro por 2, por 4 moedas de ouro. O outro por nenhuma. Vamos entender o contexto dessa história. Jesus falou: entra na graça para o que ganhou a moeda de 5 e multiplicou por 10, e para o que ganhou a moeda de 2 e multiplicou por 4. Ou seja, ele falou a mesma coisa para os 2, tanto para o de 5 quanto para o de 2. Não mostrou nenhum tipo de favoritismo. A de 1, por que ele falou o que falou para quem ficou com 1 moeda e não fez nada com ela? Foi lá e enterrou. Vamos entender o contexto. Deus não mostra favoritismo. Ele falou para os 2 servos a mesma coisa que multiplicou as moedas que ele deu. Não importa a quantidade de pessoas que você vai atrair para o reino, porque aqui estamos falando do reino de Deus, estamos falando de multiplicações de pessoas, estamos chamando pessoas para o evangelho, pessoas para a redenção, pessoas para serem transformadas para que elas entrem na salvação. E ele, mesmo a pessoa ter recrutado 5 pessoas, ele falou a mesma coisa. Mesmo recrutado 2 pessoas, ele falou a mesma coisa. Agora, aquele servo imprudente que foi lá e enterrou o seu talento e não quis prestar contas para Deus. Aquele que enterrou seus talentos é aquele que ouve a palavra de Deus, entende a mensagem, mas a ignora, não quer saber, não quer ajudar, não quer falar de Deus, ignora Deus. Aqui Deus visa a importância do esforço e não da quantidade de pessoas. O servo que recebeu 5 talentos e multiplicou para 10, e o que recebeu 2 talentos e multiplicou para 4, ambos receberam o mesmo elogio. Muito bem, servo. Bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei você sobre o muito. Isso indica que o foco não está na quantidade ou resultados absolutos, mas na fidelidade e diligência em administrar o que Deus te deu. Não tem nada de errado com isso. Não tem nada de errado em frequentar uma igreja, em estar em um templo. Não tem nada de errado sendo de Cristo, pastoreando e alimentando as suas ovelhas com a oração e a palavra de Deus, que é o nosso alimento espiritual. Não tem nenhum problema. Mas as pessoas também precisam não só consumir, mas também fazer discípulo, porque a ordem foi para todos, não foi para um, não foi nem para outro, foi para todos. O exemplo de 2 servos já é a confirmação. E ele não mostra favoritismo. Pode ter 1 milhão de pessoas dentro de uma congregação, pode ter milhões de pessoas dentro da igreja, e uma pessoa ali que conseguiu atingir uma pessoa só, que a palavra de Deus ela foi transformada, ele vai tratar do mesmo
jeito, da mesma forma. Não é quantidade. É compromisso com a missão que foi dada para nós, que é o ir de fazer discípulos por toda a terra e tirar as pessoas do mundo que não é um local favorável. Eu já estive lá e sei os dois lados, não é legal. Então, quando você está na presença de Deus e andando debaixo da palavra dele, além de você ter a recompensa da eternidade, você ainda tem a paz que Jesus Cristo nos dá, quando ele envia o Consolador. E Deus, ele é acessível para todos nós. Só tem um rei, Jesus Cristo. Não tem, para de querer achar que é rei, que é rainha, que vai sentar no trono de Deus ou do lado do trono de Deus. Isso não vai acontecer, que a própria palavra dele diz isso. Vocês vão beber o meu cálice, tomar o meu cálice. Então quem vai escolher, e quem escolheu foi Deus para ficar junto de Jesus, são os apóstolos, as pessoas que morreram na época. Essas pessoas já estão no céu reinando com Jesus Cristo e vai reinar por toda a eternidade. Estamos aqui para ser redimidos do pecado de Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Foi por esse motivo de Adão querer ser Deus que nós perdemos a eternidade. E por esse mesmo motivo as pessoas estão correndo para a sua destruição. Porque Deus já enviou Jesus Cristo. Ele é o nosso rei. Não existe outro. Não existe ninguém aqui na terra que vai ser rei ou rainha. Já temos um rei, já temos um reinado. E já temos Deus, já temos o Espírito Santo. E já temos os anjos que habitam perto de nós. E nós podemos prestar atenção também na passagem que quando Satanás viu o trono de Deus e quis ser Deus, ele tem um local reservado para isso. É a geena ardente, que vai queimar lá junto com aqueles que também faz aquilo que não é de acordo com a palavra de Deus. Já estão reservados esse local, que ninguém sabe quem são. Então, que procuramos termos consciência e discernimento ao ouvir a palavra de Deus para ver se encaixa em outras passagens, que ninguém se sinta superior a ninguém, que todos nós somos seres iguais, não tem favoritismo, Deus não mostra favoritismo para ninguém. E nossa missão aqui na Terra é usar os talentos que ele nos deu de acordo com a nossa capacidade. Para o outro ele deu 5 talentos porque a capacidade dele era maior de fazer discípulos. Para o outro ele deu 2 talentos porque a capacidade dele era menor de fazer discípulos. E ele fez de acordo com a quantidade que ele conseguia. Os dois ganharam o mesmo elogio, mostrando que não é quantidade, e sim disponibilidade de estar falando de Deus e passando a mensagem do reino de Deus. Essa foi a mensagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Reflita a respeito. Eu ainda estou fazendo a série dos vídeos que possa compreender melhor. E vai estar aqui disponível no canal. Um abraço a todos.